Bom dia a todos, bom dia a todos. Hoje chegamos ao nosso terceiro dia de palestras, né? Dando continuidade à quarta semana da farmácia hospitalar. Recebemos hoje a especialista de clínica Lívia Maria Gonçalves Costa, e o assunto de hoje será farmácia clínica e gerenciamento dos medicamentos, né? A Lívia, ela é especialista em farmácia clínica, em farmácia hospitalar e terapia nutricional. Ela participou de coisas importantes, como farmácia clínica do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, foi vice-coordenadora do Departamento de Sociedade Brasileira de Terapia Nutricional, coordenou o grupo de trabalho de farmácia da MIP e esteve presidente da farmácia, né, Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral. Tá? E então, agora eu passo para a Lívia continuar com vocês. Muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente ao convite de estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema, que para mim é um tema muito caro. Eu gosto muito dessa área, sempre fui uma apaixonada. A ideia é que a gente fale de como a farmácia clínica contribui, então, para o gerenciamento dos medicamentos. Não dá para a gente falar de farmácia clínica sem fazer essa revisão do próprio gerenciamento. O que seria esse gerenciamento, né, dos medicamentos? Do que a gente está falando quando a gente pensa nesse gerenciamento dos medicamentos? Aqui para mim, só um minuto, aqui para mim está um retorno de uma voz. Vocês também estão ouvindo bem? Está tudo bem? Posso seguir? Veja se melhorou, Lívia. Ah, melhorou. Melhorou. Eu fiquei na dúvida só porque... Não, eu continuo me ouvindo. Eu incluí, na hora que eu botei a apresentação, eu incluí o áudio. Será que é isso? Agora tenta novamente. Agora eu não ouço mais. Tá ótimo, excelente. É só porque eu fiquei na dúvida se as pessoas estavam conseguindo me ouvir. Muito obrigada, Letícia. Bom, falando do gerenciamento de medicamentos, acho que é muito importante a gente ter essa visão integrada, né? Esse é o modelo lógico conceitual da assistência farmacêutica integrada no processo de cuidado, é um modelo publicado pelo Cassiano, um querido colega e militante também da área da farmácia clínica, né? E quando a gente fala desse gerenciamento, a gente está falando desde a seleção, né, a programação, a questão do planejamento, a aquisição, toda essa cadeia logística, né, isso, sem dúvida nenhuma, ela é super importante, e o farmacêutico clínico vai ter a possibilidade de atuar como consultor muitas vezes, seja no processo de seleção, seja pedindo uma padronização, ou até apoiando nessa programação, sinalizando, olha, a gente tem previsão de usar mais determinado medicamento, olha, esse determinado medicamento vai diminuir o uso por esse ou esse sinalizador clínico ou trabalhos recém-publicados, enfim, toda essa parte da gestão logística, o farmacêutico clínico também vai ter um papel de apoio, né? A gente vai fazer um papel um pouco de consultor nesse processo. Muito embora a atuação do farmacêutico clínico esteja amplamente voltada para eminentemente o cuidado, né? Quando a gente fala a partir da dispensação, desde a orientação, né, dentro e fora do contexto hospitalar, mas avaliando a indicação clínica, o objetivo terapêutico, quanto o paciente está tendo de adesão, né, a essa terapia, em especial na farmácia clínica oncológica, isso é muito relevante, né, e na efetividade, na segurança da farmacoterapia. A gente fala de buscar esses problemas, né, então os famosos PRMs que a gente conhece da literatura, que são os problemas relacionados aos medicamentos, e isso vai ser insumo para a gente, né, para a nossa prática no cuidado. Vão ser ferramentas que a gente vai se basear para fazer o exercício do cuidado no dia a dia. Eu gosto muito e aí a minha experiência profissional dos meus 13 anos de atuação foi muito focada em hospitais, né? E eu acho interessante que a portaria de 2010, que aprimorou as ações do serviço de farmácia no âmbito dos hospitais, trouxe de uma forma bastante inovadora, né? Uma das
primeiras legislações a trazer o cuidado ao paciente como um foco dessa ação integrada à saúde, eu gosto sempre de enfatizar e de trazer isso à tona, porque a gente olha para o desenvolvimento das ações, ele coloca em 3 grandes aspectos essa divisão, né? Desde o gerenciamento das tecnologias, a questão da manipulação e do cuidado ao paciente, aí representado pela farmácia clínica, né? Pelo cuidado farmacêutico. Não dá para deixar de falar do papel da farmácia clínica e do quanto a gente vai cada vez mais ser exposto a essa reflexão do impacto, né? Quando a gente fala em saúde baseada em valor, hoje no mundo da saúde é um conceito mais do que necessário, ele não é um conceito exatamente novo, ele foi descrito por Porter já há alguns anos, mas é um conceito que vem ganhando uma expressão muito grande, né? Em que o valor seria essa capacidade de avaliação da pertinência, né? Em conjunto, a melhoria das buscas pela melhoria dos desfechos, né? Em conjunto com a melhor experiência possível para esse paciente e com a redução do desperdício, né? Diminuindo aí todas as formas de desperdício nos processos, né, seja os processos assistenciais, os processos não assistenciais, logísticos. Então, isso é uma fórmula importante da gente refletir como a nossa prática nesse gerenciamento, e aí não só a farmácia clínica, mas para além dela, a gente precisa ter bastante olhar e atenção para essa fórmula, que eu acho que é uma das coisas que está vindo muito forte para a gente, enquanto profissional de saúde, fazer essa reflexão e buscar esses caminhos. Eu tentei didaticamente encontrar ali dividir a minha apresentação em 3 partes, só para a gente pensar num raciocínio mais claro, né? Então, a gente vai abordar como a gente vai reduzir esse desperdício, né? Pensei em trabalhar esses 3 aspectos, como que a gente vai reduzir o desperdício, como que a gente vai melhorar os desfechos e, por fim, a gente vai falar de como melhorar essa experiência, né? Então, como reduzir o desperdício? Basicamente, o papel do farmacêutico clínico nessa redução do desperdício vai ser evitar erro de medicação. Não trouxe nem aqui exatamente referências, acho que isso já está mais do que posto na literatura, né? O quanto o farmacêutico clínico diminui e reduz os eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos, né? Os erros de medicação mesmo, do processo medicamentoso, e porque são eventos que não são desejáveis, né? A gente não quer que um evento adverso chegue até o paciente. A gente não quer que isso atinja o paciente. Então, a gente faz parte desta barreira, né? Que se cria dentro dos processos para evitar um erro. E lembrar que um erro vai estar também relacionado, não só à experiência do paciente, também à experiência do paciente, mas também a necessidade de aumento de internação, necessidade de custos adicionais para correção de condições clínicas advindas desse erro. Então, são problemas que, de fato, devem ser enfrentados no sentido de se evitar um erro, né? Não só pelo bem e pelo cuidado, mas também pelos impactos financeiros que isso gera, né? E que, eventualmente, poderia ser encarado como um desperdício. Se eu não tenho todo um cuidado com a segurança do paciente, com essa capacidade de reduzir ao mínimo, a gente, né, tem sempre a discussão se a gente consegue ter essa meta 0, né, ou se a gente sempre vai ter algum tipo de erro, mas isso é muito importante que a gente reflita no papel, e em especial da farmácia clínica e os farmacêuticos clínicos, atuando para evitar esses erros. Identificando também oportunidades de adequação, e aí o que não é erro é melhoria, é otimização de farmacoterapia, formas de fato, a gente conseguir melhorar essa utilização, né, buscar o uso racional dos medicamentos, buscar o uso correto. Acho que isso está muito no DNA do farmacêutico, né? Então, é algo que fala muito próximo ao farmacêutico, essa questão de buscar o uso mais correto e adequado. E a gente pode fazer isso desde uma análise técnica, eu vou tentar trazer alguns exemplos, né? Então, que oportunidades a gente pode pensar aí em adequações, né? Seja nas formas de
distribuição dos medicamentos, né? Se eu consigo distribuir na menor forma, isso já facilita, mas também pela questão da análise técnica da prescrição. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Quando a gente faz, por exemplo, no contexto da farmácia clínica, e aqui eu vou trazer exemplos em especial da farmácia clínica hospitalar, que é de onde eu tenho a minha maior experiência profissional, e a gente vê, por exemplo, uma piperacilina e tazobactam, que é um antibiótico de amplo espectro, um antibiótico caro, que a gente tem apresentações de frasco de 4,5 gramas e também apresentações de 2,25, né? E aí, às vezes, o médico vinha fazendo 4,5, mas muda para poder fazer o ajuste para o paciente, e o frasco fica de 4,5, né? E a depender da estrutura que eu vou ter no meu hospital, eu não vou conseguir guardar essa dose para o próximo horário, né? Então, só ajustar a apresentação de 2,25, isso já é reduzir o desperdício, né? E é muito importante que a gente tenha essa dimensão. Eu trouxe o exemplo também da metilprednisolona, né? Agora, na época do Covid, a gente também teve muita falta dos corticoides, foi um dos medicamentos que entraram aí em falta, né? E a gente também tem 2 apresentações distintas. Então, eu vou otimizar melhor a apresentação, que eu desperdice menos, né? Que seja capaz, ou buscar processos que me levem até o desperdício zero, né? A utilização desses frascos. No caso da metilprednisolona, a gente até precisa observar que são apresentações diferentes e que de fornecedores diferentes, e uma delas, se eu não me engano, a de 500 é a que vem com um recipiente para reconstituição que permite a guarda, né, que mantém uma estabilidade do medicamento, enquanto a de 125 acho que é o contrário, é de 125 que permite a gente fazer essa guarda, e é uma oportunidade da gente fazer ela como multidose, por exemplo, né? E a de 500 que não vinha com esse recipiente que tinha aí um efeito bacteriostático para aumentar essa garantia microbiológica. Um outro exemplo que a gente poderia citar é a substituição de medicamentos não padronizados. Então, se eu tenho a possibilidade de negociar a possibilidade clínica desse uso dos medicamentos padronizados, né, buscar o que eu tenho na minha instituição que atenda a necessidade clínica do paciente, sem dúvida nenhuma, isso é um foco da farmácia clínica, a gente precisa cuidar disso, né? E a gente vai estar evitando o desperdício de precisar comprar algo não padronizado, eventualmente tendo já disponível, desperdício de tempo para atendimento também, eventualmente incorrendo em atrasos na administração, né? Então, são aspectos que parecem, de fato, muito simples, muito simplórios, mas fazem diferença no cuidado, impactam também nos serviços, né? E à medida que a gente vai entendendo e fazendo essas associações e essa leitura, isso vai nos ajudando a compreender a possibilidade de evitar aí o desperdício. Saindo um pouco da análise técnica, que é muitas vezes quando a gente não conhece o paciente, né, indo já para uma análise mais aprofundada, quando eu tenho um farmacêutico clínico mais próximo do paciente, mais integrado ao time, entendendo qual é a condição desse paciente, entendendo qual é a necessidade mais específica, eu enfatizaria aqui 2 pontos, principalmente a questão da reconciliação medicamentosa, acho que é uma oportunidade vastíssima da gente, de fato, entender o nosso papel nesse processo, entendendo que ele não é só nosso, obviamente, né? A reconciliação medicamentosa, ela envolve desde o médico, a enfermagem, todos que estão inseridos no processo, até o paciente ou os seus acompanhantes, no compromisso em prover uma informação correta, completa, né? Porque isso pode gerar erro, sem dúvida nenhuma, né? Se eu não tenho essa coleta adequada, se eu não tenho essa verificação realizada, eu posso prescrever um medicamento incorreto para o paciente, achando que ele fazia uso daquele, na verdade ele fazia uso de um outro, e isso virá um evento adverso, inclusive, né? E muitas vezes a omissão na prescrição, muitas vezes essa informação não chega, seja para o médico ou para a própria enfermagem, para que haja essa reconciliação, essa análise da necessidade dele fazer a continuidade do tratamento prévio num contexto de tratamento agudo, eventualmente intra-hospitalar, e os impactos disso, né? Um outro ponto que eu enfatizaria
sem dúvida nenhuma, o uso racional dos antimicrobianos. Acho que, né, stewardship, essa semana vocês vão ter também, aí Marinei falando sobre esse aspecto aprofundadamente, mas enfatizo aqui a importância da gente cuidar do tempo de tratamento além do necessário. Isso é configurado desperdício, né? O ajuste de dose, quando é para ser feito, se eu não faço, eu posso alterar o desfecho, imputindo aí, colocar uma reação adversa, por exemplo, uma toxicidade, por exemplo, mas também no desperdício, né? Então é muito importante a gente começar a refletir e fazer esses links. Acho que são aspectos relevantes da gente conseguir pensar quando a gente fala de evitar, de fato, o desperdício. E, por fim, pensaria em processos padronizados, né? Desde soluções de fusão contínua padronizadas, seja de analgésicos, sedativos, drogas vasoativas, heparina, reposição eletrolítica. Quanto menos variabilidade nos processos eu tenho, menos eu vou abrir a possibilidade para erros acontecerem, né? Então, essa padronização, ela vai permitir menos erros para a equipe, principalmente a equipe de enfermagem, que é quem faz esse manuseio da troca da bomba, do gerenciamento da bomba de infusão, né? Acho que são aspectos muito importantes. A padronização de horários na prescrição do paciente, acho que isso também é uma parte importante de evitar falhas, né, no processo da assistência. Até a possibilidade de áreas centralizadas de manipulação de medicamentos. A gente tem visto muito isso acontecendo em grandes hospitais, né, em hospitais que vêm aí até oferecendo esse serviço de manipulação para outros hospitais, né, e acaba virando uma fonte de redução do desperdício e também de ganho incremental nos reaproveitamentos de sobras, de overfill, né? Tem trabalhos aí mostrando que centrais de manipulação de medicamentos oncológicos, o quanto eles economizam com overfill, são valores importantes, porque são medicamentos de muito alto custo, né? E o aumento da estabilidade microbiológica das soluções. Hoje a gente tem bastante tecnologia no mercado que oferece essa possibilidade de aumentar o tempo dessa estabilidade microbiológica para além das 48 horas que a gente está acostumado e tem sido também amplamente utilizado aí em grandes instituições como uma alternativa importante. Sem dúvida, o momento do Covid fez a gente acelerar muitas dessas reflexões e ações com esse foco, né, o desabastecimento, todo o contexto dramático das faltas, né, e aí aqui uma nota da SBRAF falando sobre essas faltas, quais eram aí os principais medicamentos que estavam em falta, e era basicamente os medicamentos que a gente usa de fato para o paciente grave em UTI. A gente teve um aumento muito grande da utilização desses medicamentos a ponto da indústria não dar conta de produzir, né? E por isso tivemos as faltas. E esse gerenciamento se tornou, né, da redução do desperdício, uma imposição. Não era mais uma questão de escolha, era uma questão de sobrevivência para nós, né? Caminhando agora um pouco para a questão do desfecho clínico, como que a gente pode melhorar o desfecho clínico? Existem várias maneiras, eu gostaria de deixar aqui uma referência com relação a essa questão de desfechos clínicos, né? Então, os protocolos clínicos assistenciais são formas importantes da gente reduzir essa variabilidade no cuidado, possibilitando um melhor desfecho e, principalmente, a partir do melhor desfecho, reduzindo essa variação de custo, né? Então, a ISHON, eu não sei se todos conhecem, mas é um consórcio internacional para medição e aferição desses desfechos, né, de saúde. Então, é um local onde você consegue compartilhar seu resultado, se avaliar frente a outras instituições mundiais e compartilhar dos melhores padrões de práticas assistenciais. Isso também
vem acontecendo na área da enfermagem, com certificações como o Magnet, por exemplo, e acho que é um caminho importante que de fato, essa compartilhamento dos dados, né, para a gente conseguir se medir buscando sempre o melhor resultado possível. Então, fica aqui a dica dessa referência para vocês também terem acesso. E vou trazer um exemplo, poderia pensar muitos exemplos, vou trazer aqui exemplos do que a gente mais recentemente viveu, que era o cuidado desse paciente crítico com Covid, né? Como que a gente fazia isso, né, no dia a dia e o que de fato impactava nesse gerenciamento dos medicamentos. Então, o paciente crítico com Covid grave, internado numa unidade de terapia intensiva, é um paciente intubado, sedado, analgesiado, em especial os pacientes de Covid pela manifestação clínica pulmonar muito importante e muito dramática, né? Voltou-se a usar bloqueadores musculares que já não se usava há muito tempo, não vinha sendo usado mais nas pneumonias, nas SARAs graves, a gente já tinha deixado de usar e foi necessário voltar a usar. O uso de antibiótico para as infecções secundárias associadas, os anticoagulantes, entendendo que o Covid trazia aí uma repercussão clínica discrásica muito importante de hipercoagulabilidade, de induzir uma formação de trombo, mas ao mesmo tempo facilitar o sangramento, né? Quando a gente assiste, e tem inclusive no YouTube, deixo referências para vocês da professora Eunara. Professora Eunara é uma professora da Faculdade de Medicina aqui da USP e que tem estudado muito esse comportamento da doença do paciente com Covid e o uso dos anticoagulantes, né? E os corticosteroides, sem dúvida, aí, também grandes protagonistas nesse cuidado. O uso racional dos antimicrobianos, como eu falei, né, desde a avaliação da pertinência, né, é o melhor medicamento, está indicado, essa cultura está adequada, né, tem alguma oportunidade de ajuste, seja por disfunção orgânica, seja porque o paciente é muito obeso, e a gente viu muitos pacientes obesos, grandes obesos, por ser um fator de risco adicional também, né? O quanto tempo de tratamento desse antimicrobiano ele é importante que a gente, de fato, se foque. Acho que essa insegurança no tratamento do perfil do paciente Covid no início, isso dava muita insegurança de tirar o antibiótico. A gente viu muito antibiótico sendo usado, né, de maneira incorreta, por também insegurança das equipes, e hoje a gente também vê aumentos dos casos de resistência, aumento dos casos até de infecções hospitalares mesmo, né, infecções relacionadas a catéter, por exemplo, por serem pacientes muito invadidos. Então, a gente tem um papel aqui fundamental, né, nessa militância aí da busca do uso racional. E sempre fazer isso numa discussão conjunta, né, o farmacêutico, ele não pode estar a parte dessa equipe, ele tem que fazer parte dessa equipe, né? Então, é uma discussão conjunta, priorizar as visitas à beira-leito, essa definição de metas, né, quando a gente tem a possibilidade de estar junto do time, isso faz diferença. Aquele farmacêutico que fica distante, apontando oportunidades ou apontando falhas, eu acho que é um pouco complicado, a gente acaba se distanciando muito e é difícil a gente fazer essa conexão. Então, é bem importante que a gente esteja em loco, que a gente esteja fazendo parte desse cuidado e conhecendo todos os personagens envolvidos, né, para a gente também conseguir ter o nosso espaço, né, para essas discussões. A gente tinha um paciente em ventilação mecânica, em ECMO, em diálise, né, com necessidade de restrição hídrica. ECMO, para quem não conhece, é uma forma de substituição da função ou cardíaca ou pulmonar. No caso do Covid, a gente usava para substituição pulmonar, uma membrana extracorpórea de troca de oxigênio, né? E esse paciente era um paciente que precisava ter restrição hídrica. Então, também, quando a gente fala de otimizar o volume, né, isso vai melhorar o desfecho clínico para o paciente, porque eu vou evitar
um comprometimento de edema pulmonar, eu vou evitar um comprometimento de uma sobrecarga cardíaca desnecessária. Então, isso é muito importante que a gente entenda também esse contexto, né? E eu também vou diminuir o número de diluentes, eu também evito desperdício. Então, está tudo muito entrelaçado, está muito interligado, né? Pensar nos dispositivos inalatórios importantes, que os que façam menos aerossol, o que é mais seguro, né? São dispositivos caros, são dispositivos que não são baratos, então se a gente não tem uma utilização correta também, a gente vai jogar dinheiro fora, a gente não vai atingir o desfecho necessário e melhorar essa condição clínica, né? E os ajustes de dose, aí referente, em especial a diálise e ECMO também, que são muito importantes de serem considerados. E, por fim, os corticoides, a gente tinha esse desafio da escolha, desde o dexametasona, que era o que a literatura mostrou aí, com trabalhos do JAMA, até de colegas de grandes hospitais, como HCOR, HC, que publicaram, né, um trabalho no JAMA mostrando que a dexametasona diminuía, sim, mortalidade, então estava associado a desfechos positivos, até a metilprednisolona e hidrocortisona, e que eventualmente estariam em falta em determinados momentos. A gente tinha que ter esse gerenciamento, né, de ofertar as alternativas necessárias para a equipe, garantir esse desmame adequado, né, impedindo aí eventos de descontroles glicêmicos, por exemplo, né, e o monitoramento do paciente ao longo desse desmame também é muito importante. A questão dos anticoagulantes, desde a avaliação da dose, né, a gente teve aí no tratamento do COVID uma tendência a umas doses intermediárias, então a gente saía da dose profilática clássica, 40 miligramas de uma vez ao dia, para profilaxia de tromboembolismo venoso, por exemplo, mas também muitos médicos não queriam ir para uma anticoagulação plena, uma dose terapêutica clássica, e ficavam ali no que a gente brincava que era uma dose profilêutica, né? A gente ainda não sabe, não tem estudos fortes mostrando esses impactos reais dessas doses intermediárias, né? O risco da duplicidade terapêutica, muitos pacientes que faziam uso já de anticoagulante previamente, e quando iam introduzir a profilaxia, já tinha ali um anticoagulante oral, por exemplo, a gente viu o aumento dessas intervenções nesse período, e o monitoramento de sangramento, porque a gente percebeu que esse perfil de paciente com COVID, por toda essa justificativa de discrasia hematológica mesmo, era um paciente que sangrava mais. Desde uma lesão de pressão que aumentava mais nesses pacientes, uma falência de pele, né, uma falência de órgãos também como a pele. Então a gente viu que era um paciente que estava mais exposto a eventos de sangramento, né? E os riscos e benefícios aí do uso off-label de muitos medicamentos que foram amplamente indicados, a gente ter um papel de monitorar ativamente, né? Então, desde olhar o que a mídia está falando, o que saiu na comunidade científica, o que os pacientes estão trazendo de uso, quais são as análises das evidências reais, o que já tem publicado, o que faz sentido, o que não faz sentido, fazer uma ficha desse monitoramento e seguir com esse acompanhamento e fazer essa notificação, né, para a Anvisa. A Elaine ontem falou para vocês do papel e da importância desse monitoramento, né? Então, esse ciclo é, sem dúvida nenhuma, um ciclo muito importante de ser acompanhado. E, por fim, como a gente pode melhorar, então, a experiência propriamente do paciente, né? A experiência de ser cuidado. E quando eu penso na atuação do farmacêutico, é muito importante, algo que eu já trouxe nessa apresentação, que é o pertencimento à equipe multidisciplinar, né? Não dá para fazer cuidado farmacêutico, não dá para fortalecer esses resultados estando longe da equipe, estando longe do paciente. A gente tem que estar perto do paciente, a gente tem que ter essa proximidade do paciente, e a gente tem que interagir com a equipe médica
de uma forma saudável, né, de uma forma respeitosa. Já ouvi muito na minha trajetória, e como é que você faz com um médico que não quer, com um médico que não aceita a farmácia clínica, né? Acho que isso já é coisa do passado. Hoje a gente tem um cenário em que a farmácia clínica já passou da hora de se provar, a gente já sabe os benefícios dela, né? E a gente já tem também informações robustas que nos capacitem para interagir com essa equipe médica à luz das evidências científicas, à luz da saúde baseada em evidência, que é o que rege hoje o cuidado em saúde, né? Então, a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter tranquilidade para fazer as intervenções necessárias, os enfrentamentos necessários, né? Estando à disposição dessa equipe, fazendo parte desse time. Uma das oportunidades muito bacanas é a gente conseguir entrevistar esse paciente, a gente está perto dele, né? A gente conhecer o paciente, esse paciente deixa de ser o seu João do box set, passa a ser uma pessoa real, que a gente está vendo ali a carinha daquela pessoa, um pouco do contexto familiar, um pouco do contexto biográfico dela, isso é super importante, e de apresentar o nosso serviço, né? Mostrar que a gente também faz parte desse cuidado. Acho que esse protagonismo ele é fundamental, né? E a gente pode também aproveitar esse momento e conferir a lista de medicamentos de uso próprio, né? Se deixar à disposição, estabelecer um primeiro momento de estabelecimento desse vínculo, né? Para quando chegar no momento da alta, em que eu vou lá identificar as necessidades do indivíduo, em que eu vou fortalecer mais ainda esse vínculo com o paciente, e eventualmente ficar à disposição para a continuidade do cuidado, isso, sem dúvida, isso impacta positivamente na experiência do paciente, isso faz o paciente se sentir mais cuidado, né, sem dúvida nenhuma, e acho que é um dos grandes aspectos aí da nossa atuação dentro da farmácia clínica. Acho que uma das coisas que é importante, que eu gostaria também assim, de trazer como referência da literatura, é o grande direcionador, né? Se no passado a gente trabalhava com essa tríade que a gente chamava de triple aim, né? Que seria a experiência do cuidado, a saúde populacional pelo menor custo, né? Isso já evoluiu para o que a gente chama de quadruple aim, que seria os melhores desfechos clínicos, como está na fórmula de valor em saúde, né? Com os resultados financeiros melhores possíveis, né, com não só a redução do custo, mas a garantia da eficiência e a redução do desperdício, né? Então, não é só ser o mais barato e a gente ter os processos mais eficientes e jogar menos dinheiro fora, né? E garantir a experiência do colaborador e a experiência do paciente. Para a gente cuidar de alguém, a gente tem que saber, primeiro, cuidar da gente, né? Cuidar do nosso colega do lado, e acho que cuidar do time que a gente interage, acho que isso é, sem dúvida, uma das coisas importantes da gente refletir. E acho que a pandemia trouxe muito isso, o papel do isolamento nesse contexto, todo o contexto que o Covid nos expôs, só fez fortalecer a importância da saúde mental, seja no gerenciamento das escalas, de apoio ao time, de identificar os limites individuais, os nossos próprios limites, né? De buscar a nossa franqueza conosco e trazer a nossa vulnerabilidade à tona e negociar e gerenciar isso da melhor maneira possível. A gente viu aí o impacto, né, em burnout nos profissionais de saúde, sendo também amplamente divulgados, né? E finalizo com uma ideia do desenvolvimento dessas competências, né? Quando a gente olha para trás e vê todos esses aspectos que foram trazidos até aqui, é óbvio que a gente precisa de muito conhecimento técnico, conhecimento clínico, se atualizar constantemente, é o que a gente chama hoje de long life learning, né? Ser curioso, eternamente eu vou ter que me atualizar, porque a vida está cada vez mais dinâmica e as coisas mudam muito rápido, e eu preciso estar atualizada do ponto de vista técnico, mas tudo isso sem uma capacidade de autoconhecimento, de entender as nossas fortalezas e as nossas oportunidades, de ter essa disponibilidade para o outro, né? Para cuidar, a gente precisa ter disponibilidade para o outro, para ouvir o outro, para identificar as necessidades, fortalecer essa comunicação
entre os nossos pares, com o nosso time, né? E, acima de tudo, estabelecer uma conexão para o trabalho em time. Acho que isso é uma das coisas que chama muito atenção no contexto atual, né? Além da resiliência, da antifragilidade, que são aspectos também muito trazidos nessas competências que a gente chama de soft skills, né? Não dá para dissociar mais isso. Existe aqui um elo que une essas duas coisas definitivamente, né? A gente não vai dar conta de sobreviver nesse mundo atual se a gente não trabalhar os dois aspectos. Então, acho que era isso. De mensagem final, eu não tenho dúvida que a farmácia clínica contribui no gerenciamento dos medicamentos como um elo entre a tecnologia, que é a terapia, que é o medicamento, e o cuidado, que é a assistência, que é o paciente. A gente entender que tudo que é feito por trás, né, dentro da farmácia, nos subsolos dos hospitais, que a gente vê a maioria dos hospitais, até hoje a farmácia ainda fica no subsolo, né? Às vezes a gente está muito distante do paciente, mas isso não pode estar distante, isso tem que estar muito próximo, né? O tempo inteiro. E o cuidado farmacêutico é uma oportunidade da gente impactar positivamente a vida dos pacientes. E o desafio é que a gente busque os melhores desfechos, a melhor experiência com o menor desperdício, porque isso sim é o que a gente chama de valor em saúde. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fico disponível para a gente discutir agora nos próximos minutos. Lívia, obrigada. Gente, obrigada pela participação de todos. Eu me chamo Jaciana, sou supervisora de farmácia aqui do Hospital Regional do Sudeste do Pará, que fica aqui em Marabá. Lívia, eu te agradeço muito, foi uma palestra assim, muito enriquecedora para a gente que está iniciando o serviço clínico ou para instituições que ainda não têm, né? Ajuda a gente a ter um norte, de saber a importância da farmácia clínica. E como você falou desse elo, né? Que o farmacêutico clínico ele não pode se desvincular da parte assistencial, né? Que é na parte de aquisição, seleção, todo aquele gerenciamento, porque de fato ele faz o equilíbrio acontecer dentro da instituição, né? Tanto em benefício do paciente quanto no custo, né, financeiro que impacta em toda a instituição. Não tem como a gente trabalhar de forma isolada, né? A gente está em elo o tempo inteiro, né? Um falando a mesma língua para que a gente possa avançar. A gente tem uma pergunta aqui. Um serviço que está iniciando a farmácia clínica, qual a melhor forma de iniciar o gerenciamento de protocolos clínicos e quais protocolos que você sugere iniciar e de que forma? Quando a gente fala de protocolos clínicos, eu acho que é importante a gente entender que é difícil a gente pensar em protocolos clínicos da farmácia, né? Acho que pouquíssimos seriam os protocolos específicos da farmácia. O protocolo clínico ele tem que ser sempre institucionalizado, desde a governança clínica, com o corpo clínico, os médicos, toda a questão assistencial de enfermagem, fisioterapia, nutrição. Todo mundo tem que agir integrado. Classicamente, os que a gente já vê a maioria dos hospitais atuando de maneira bem forte é o protocolo de tromboembolismo venoso, a profilaxia do tromboembolismo venoso. Sem dúvida, é um dos protocolos que a gente tem muito protagonismo, né? A gente tem uma interação grande, desde entender como que esse paciente tem ou não tem o risco, por exemplo, se está indicado a antibiótico profilaxia química, a anticoagulação, a profilaxia com a anticoagulação para o paciente, ou se tiver alguma contraindicação, a necessidade de uso de meia elástica, por exemplo. E acompanhar esse desfecho, se o paciente sangrou, se não sangrou, se esse anticoagulante está sendo usado de forma correta. Esse é um dos clássicos que a gente vê nas grandes instituições, inclusive apoiado pela própria indústria, né? Um projeto até capitaneado por grandes empresas, de promoção mesmo desse profissional protagonista, do farmacêutico sendo protagonista nesse protocolo. Mas tem muitos outros protocolos, desde os protocolos de uso correto dos antimicrobianos, acho que a gente tem um papel fundamental e traz um impacto grande, né? Para quem está iniciando, acho que eu buscaria protocolos de maior impacto,
E aí, o TEV, antimicrobianos, né, sem dúvida vão ser caminhos importantes, porque você consegue mostrar um resultado rápido desse impacto. E aí, isso dá apoio para você seguir com outros protocolos, né? Tá ótimo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui da equipe. Dentro dos processos de gerenciamento dos medicamentos, temos a seleção, aquisição, preparo, dispensação, administração e o monitoramento. Temos processos mais estruturados, que são o de seleção e aquisição. Contudo, os processos de administração e monitoramentos ainda são processos frágeis de uma maneira global. Desta forma, como podemos melhorar esse processo com a atuação do farmacêutico clínico? Administração e monitoramento, é interessante isso, né? Porque é o que não está só na nossa mão. É quando a gente depende da outra equipe. A administração é da enfermagem. Isso não é a gente que vai fazer. Então, para a gente conseguir avançar nesses resultados, a gente vai ter que trazer a enfermagem para perto da gente. A gente vai ter que fazer essa construção em time. Não dá para a gente achar que a gente vai dar conta de um processo que é realizado por outro profissional, né? Então, se eu não faço uma parceria com os profissionais de enfermagem, com a gerência de enfermagem, com os times de qualidade de risco, e eu não dou luz à importância disso e não construo junto esse apoio, né? Vai ficar muito difícil. Então, por exemplo, quando a gente fala em resultados negativos, por exemplo, uma flebite, ninguém da enfermagem quer uma flebite no paciente, porque isso fala muito propriamente ao cuidado da enfermagem. E a gente pode apoiar com diluições, com padrão de diluições, com gerenciamento dos melhores acessos, a gente pode apoiar eles. Então, construir o que nos une é fundamental, né? A gente vê, às vezes, alguma cultura histórica, assim, não dá para trabalhar com a enfermagem, a enfermagem não entende o nosso papel, e não vai entender mesmo se a gente não estiver do lado, se a gente não estiver perto, mostrando que a gente está ali para ajudar eles, né? E não para apontar que eles erraram, ou para apontar que eles não estão fazendo direito, porque também é muito chato, e aí por isso que é importante o soft skill da gente entender empaticamente. Você já imaginou alguém chegar e ficar apontando como você faz tudo errado? Você não vai querer fazer nada com essa pessoa, né? Então a gente precisa se colocar de uma maneira muito aberta e de uma maneira muito a construir junto. Eu acho que isso é fundamental. E não é uma coisa muito simples, né? Na questão do monitoramento, isso é mais nosso, mas a gente também depende muitas vezes da enfermagem. Então, acho que são dois aspectos que se destacam na dificuldade, porque não está só na nossa mão, né? A gente vai precisar que a enfermagem diga o paciente sentiu ou não sentiu determinada reação, porque a gente não vai estar lá do lado do paciente. Então, eu diria, né, para quem fez essa pergunta, que estabelecer este vínculo e essa parceria junto com a enfermagem vai ser crucial para qualquer ação de melhoria nesses dois pontos. Tá ótimo. Vamos para mais uma pergunta. Da Sandra Queiroz, lá do Hospital HRPA, fica em Santarém, aqui no Pará. Ela fala: parabenizo o riquíssimo conteúdo transmitido e gostaria de saber quanto a sua experiência em transição do cuidado no ambiente intra-hospitalar. Trabalhas com protocolo de procedimento padrão? A questão da transição, ela fica muito na mão da enfermagem, né? Eu recentemente saí de um dos grandes hospitais, não faço mais parte do hospital que eu trabalhei durante 11 anos, mas os grandes hospitais trabalham, sim, Sandra, com transição de cuidado e muito com foco mais na enfermagem. Para a gente fica muito cuidado na reconciliação nessa transição. Então, se a gente está falando de um paciente que sai do contexto de uma UTI, que ele não vai ter tudo reconciliado, eu tenho, como farmacêutico, deixar tudo pronto para o colega que vai pegar ele numa unidade de transição. Mas não necessariamente eu preciso de um instrumento formal. O que a gente tem hoje são as técnicas de SBAR, as técnicas de comunicação para evitar distorces nas informações dessa transição. O farmacêutico não usa muitas ferramentas específicas para essa transição, mas a gente precisa ter isso treinado nos nossos times de farmácia clínica, né, nos times de farmácia clínica implantados, sobre a importância das informações estarem o mais atualizadas possíveis para que o colega faça essa continuidade do cuidado. Não sei se eu respondi a pergunta,
a gente acaba não usando uma ferramenta específica. Quem usa é a enfermagem mesmo, no momento da transição. Tá ótimo. Agora tem uma pergunta minha. A respeito, a gente está tendo um tempinho, a respeito, eu vi que você tem a experiência da parte de nutrição. A gente trabalha na dispensação e aquisição de nutrição parenteral. Eu queria saber como se desenvolve da melhor forma possível esse gerenciamento da parte da nutrição parenteral, como acompanhar melhor o paciente. Acredito que são poucos hospitais que podem ter isso descritos, ou fica uma parte muito mecânica, você só faz a aquisição, e aí como esse farmacêutico clínico pode acompanhar o paciente, né, quais os principais pontos que ele deve verificar para que seja administrado da melhor forma possível, a terapia seja eficiente. Que legal, Jaci, a sua pergunta, porque eu sou uma entusiasta da terapia nutricional, eu me interessei pela terapia nutricional bem no início da minha carreira clínica, fui buscar esses conhecimentos, fiz a prova de especialista da Braspa, então voltando esse ano aí a contribuir com o departamento, e acho que é uma das áreas que a gente deveria, enquanto farmacêutico, se dedicar um pouco mais. Acho que a gente deixa a terapia nutricional na mão da nutrição. E a gente não entende que parenteral é registro 1 da Anvisa, medicamento e merece a nossa atenção, né? Merece o nosso olhar e o nosso cuidado. Acho que uma das coisas principais é a questão do portfólio. Né? Entender o que tem hoje no mercado, o que a gente pode usar. Existem duas grandes, brevemente aqui, trazendo um contexto, existem duas grandes categorias de tecnologia e nutrição parenteral, que a gente manda manipular, por exemplo, né? Que seriam as individualizadas, e as que eu vou já ter pronta para uso, que eles chamam, né? As nutrições parenterais prontas para uso. As prontas para uso vão ser industrializadas, eu vou ter mais disponível para o paciente, mas ela também vai atender a uma generalidade de paciente. Eu vou precisar saber manejar melhor ela e saber que tipo de empresa oferece o quê. Basicamente, o que diferencia uma da outra são as fontes de lipídios, de um modo geral, entre o que a gente tem no mercado hoje, sem nenhum conflito de interesse, Baxter, B. Braun e cabifresênios, né? O que diferencia uma da outra é a fonte dos lipídios, sendo os lipídios mais pró-inflamatórios, as da B. Braun, e o neutro, que é o da Baxter, ofertado pela Baxter, e o da cabifresênios, que tem o SMOF, que aí é um lipídio mais otimizado. A gente tem que conhecer esse assunto, a gente tem que saber dessas tecnologias para a gente conseguir dar um apoio para as equipes. A gente vê muitas vezes cirurgiões que também não sabem nada de terapia nutricional, né? No interior do Brasil, não vou nem dizer dos grandes centros, porque os grandes centros a gente tem muitas pessoas formadas, médicos, nutrólogos que acompanham e que vão ter conhecimentos mais específicos, mas na maioria dos hospitais pelo Brasil afora, os médicos não vão ser especialistas nisso. E a gente poderia ser esse especialista que daria esse apoio, né? Então, a gente pode, desde monitorar as indicações, monitorar a evolução da nutrição parenteral, adequação calórico-proteica, adequação de oferta de proteína adequada, adequação de oligoelementos e polivitamínicos é crucial quando a gente não prepara essa bolsa que isso já tem, a gente tem que fazer isso em paralelo, senão a gente vai ofertar um aminoácido incrível, um lipídio incrível e não vai ter aplicabilidade clínica para o paciente, porque eu não vou ter os cofatores enzimáticos, né, que advêm dos oligoelementos e dos polivitamínicos. Então, daria uma aula só sobre essa temática inteira, mas monitorar os exames, monitorar risco de síndrome de realimentação, que é quando o paciente fica muito tempo em jejum e a gente vai lá e dá muito alimento na veia, esse paciente pode, inclusive, ir à morte, assim. A gente pode ter repercussões fisiológicas importantes, arritmias, é bem importante. Então, acho que tem muita oportunidade, é uma área que eu sou uma entusiasta, sem dúvida nenhuma, mas que eu ainda vejo muito pouco interesse, de um modo geral, para essa atuação mais específica. Realmente, é um tema bastante, né, que se a gente for falar, desenvolve bastante. Eu queria te agradecer, Lívia, pela oportunidade, né, da gente se conhecer, de ouvir um pouco mais, e agradecer também a quem está assistindo, né. É muito enriquecedor para a gente, enquanto farmacêutico clínico. Eu ainda falo que a gente está conquistando ainda o nosso espaço, né. A gente ainda debate muito sobre isso,
mas eu acredito que a gente tem que dar o nosso nome, né? Dar o nosso melhor. Como você falou, a gente tem que buscar mesmo conhecimento, que é o que fundamentaliza toda a nossa intervenção. A gente não chegar de qualquer forma, não chegar apontando erros, mas ofertar oportunidades, né? Muitas das vezes a gente às vezes não sabe abordar o profissional. E aí é que entra a nossa parte técnica, a parte da comunicação, tanto corporal quanto verbal, e isso é o que, né, faz a gente ganhar mais o nosso espaço. Muito obrigada, eu te agradeço. Eu espero que tenhamos próximas oportunidades no futuro, tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Muito obrigada a vocês. Eu fico à disposição, foi um imenso prazer. Obrigada, Letícia. Gente, muito obrigada às duas, né? Tanto a Lívia, né? Sempre brilhante aí no que faz, no que passa para a gente. Jaciane também, obrigada pela sua mediação, né? Esse assunto ele poderia render, né? Se a gente ficasse aqui conversando, ia render muita coisa, né? Mas a gente, infelizmente, precisa terminar, né? E mais uma vez agradeço, né, Lívia, pela presença, por estar aqui doando o seu conhecimento, né? A palestra realmente foi muito boa, cheia de informação, né? Como já se falou, vamos agradecer também às pessoas que estão nos acompanhando desde segunda-feira aí nas nossas lives, né? Prestigiando a nossa semana de farmácia. Lembrando que a gente ainda tem mais 2 dias, né? Amanhã a gente tem às 10 horas, novamente a gente tem mais uma palestra, né? Que vai ser com a Daniela Cristina dos Santos, né? Que vai falar sobre a importância do gerenciamento dos medicamentos para a segurança do paciente. A gente vai falar bastante de segurança do paciente. E vamos complementar aí essa palestra aí que a Lívia nos presenteou. Então, agradeço a todos, né? E até amanhã, dando continuidade na nossa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.